E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, nós temos aqui uma outra pergunta, tá? De um amigo nosso aí. Aí ele perguntou o seguinte, olha só. Vamos ver aqui, ó. A pergunta dele aqui, ó. Cadê? Tava com a pergunta aqui na mão. Olha aqui, ó. Igor, poderia explicar com relação ao casamento? O que constitui um casamento para Deus? Quando a relação sexual ou quando registramos no cartório mediante testemunhas ou os dois? Vamos lá. É uma pergunta muito importante, é uma pergunta que gera muitas dúvidas e nós temos que trabalhar com esse questionamento com muita cautela, tá? Com muita cautela. Muito bem. Se você me perguntasse no seco, Igor, o que constitui um casamento? Está lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe e uniciar a sua mulher e serão ambos uma só carne. Isso aí é o que está lá em Gênesis e isso ninguém vai discutir, tá? Então, o que é um casamento para Deus? É o homem deixando a sua parentela, tá? Deixando o pai e a mãe e constituindo uma outra família. Ponto. Né? Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê, por exemplo, quando um rapaz, né, ele vai querer... Vamos usar o exemplo de Isaac, por exemplo. Né? Quando o Isaac... quando Eliezer, na realidade, né, ele vai lá buscar uma esposa para Isaac, ele vai lá, paga o dote, né, para a família, ele recebe a bênção, né, dos pais de Rebeca, né, e aí volta e ela entra na tenda com ele e ali é consumado, né, um relacionamento. Então, o que é um casamento? Um casamento não é simplesmente um ato sexual, que se fosse somente um ato sexual, qualquer um que tivesse um ato sexual com qualquer pessoa já estava casado, né? Então não é simplesmente um ato sexual. O casamento é um deixar público, de família e publicamente você constituir uma outra família. O que é um deixar público? É os seus parentes saber o que está acontecendo e receber a bênção. Você não vai chegar lá, de repente, né, a mãe chega em casa, lá cadê a minha filha? Cadê as roupas dela? Ah, eu fui, né, e tô morando, né, com um rapaz. Pô, pera aí, né? Então, você pode até ter esse tipo de ação, mas você sabe que tá perdendo da parte de Deus, né? Porque, biblicamente, não é um abandonar pai e mãe, é um deixar. Você está agindo debaixo de uma bênção, né? Eu não vou entrar aqui na questão de problemas familiares, tipo pai, a mãe não deixa, então não vou entrar nesse mérito aqui agora, nesse instante, tá? Mas o que eu quero mostrar são os princípios. Então, por exemplo, a Bíblia, ela não trabalha, muitas das vezes, com branco no branco, preto no preto. Por exemplo, a Bíblia fala que assassinar é pecado, não assassinarás. Né? A Bíblia fala que adultério é pecado, não adulterarás. Está bem explícito isso. Mas a Bíblia não fala, né? Não fume. Né? Mas a Bíblia trabalha com princípios. Qual é o princípio ali? Né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Um outro princípio, domínio próprio. Um outro princípio, né? Vício. A Bíblia fala que é pecado. Um outro princípio, né? Não destruir o templo do Espírito. Então, não necessariamente a Bíblia vai falar diretamente que você deve não fumar. Mas através dos princípios bíblicos a gente sabe que isso é prejudicial à saúde. Isso gera vício, isso destrói o seu templo, né? Você se torna escravo, né, disso daí e isso por si só já é um pecado.
Tá? Então, a Bíblia também trabalha com princípios e não necessariamente ela vai trabalhar, né, dando resposta de todas as formas, principalmente para um mundo em que as nomenclaturas mudam, em que a tecnologia muda, em que tudo muda e a gente precisa entender os princípios da Bíblia para não deturpar aquilo que o Senhor Jesus ensinou há 2000 anos atrás com uma outra linguagem. Então, por exemplo, qual é o princípio com relação ao casamento do papel com relação a um casamento aos olhos de Deus? Né? Se você estivesse, por exemplo, numa ilha deserta e tivesse ali somente 2 famílias, tem cartório ali? Não tem. O casamento é abençoado por Deus? É. Né? Tem ali, né, o homem deixando o pai e a mãe, tá se unindo, não tem cartório, não tem papel, não tem nada, é um casamento, claro que Deus vai ver como um casamento. Numa tribo, por exemplo, numa tribo indígena, não tem cartório, mas você vê ali casamento, né? Você está enxergando ali casamento. Agora, você há de convir que você não está nem numa ilha deserta e você também não está nem numa tribo. Tá? Você está em uma cidade e na cidade as coisas são diferentes. Então, lembra que eu estou trabalhando com a questão do princípio, tá? Não com a questão meramente textos bíblicos, mas princípios. Então, biblicamente falando, o falar já é um documento, o jurar já é um documento. Você fala assim, eu juro que eu vou te dar esta terra aqui daqui a 3 dias. Meu irmão, daqui a 3 dias vai vir pessoas ali para aquela terra e vão morar e você deu a sua palavra e acabou. Acabou, é a sua palavra. Agora, hoje em dia, palavra só basta? Se eu chegar para você e falar assim, cara, vou te dar esse carro aqui de presente, você vai falar, a primeira coisa que você vai dizer para mim, passa para o meu nome. Passa para o meu nome. Por que eu preciso passar para o seu nome? Porque é uma garantia. Você aceitaria um apartamento sem que passasse para o seu nome? Haveria uma insegurança jurídica nisso daí. Correto? Você aceitaria se eu chegasse para você e falasse, cara, parabéns, você ficou 5 anos aqui fazendo faculdade, agora você vai receber, né, o seu, agora você já está aprovado como médico, parabéns. Você fala, não, cadê meu certificado? Não, não tem certificado, você é apto, aos olhos de Deus você já está formado. Como assim aos olhos de Deus? Cadê meu certificado? Por quê? A sua segurança que te dá condições de trabalhar é justamente a prova de papel. É a prova de papel. Se você for viajar para um outro país, por exemplo, e você só tiver juntado com ela, você não vai pegar a Bíblia ali na embaixada e vai dizer, olha aqui, ó, a Bíblia diz, deixará o homem, seu pai, a sua mãe, iniciar a sua mulher. Então, aos olhos de Deus eu posso viajar. Ele vai falar assim, é verdade, não está lá, casal. Não, você tem que mostrar o documento. Tem que mostrar o documento. Eu não posso chegar lá numa empresa trabalhando e colocar a minha esposa, não é a mulher que mora comigo, como uma dependente, né, de um plano de saúde, por exemplo, se eu não provar que ela é minha esposa. Como é que eu vou provar? Diante de Deus? Esse é o primeiro princípio. O princípio do quê? 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21. Zelamos pelo que é honesto, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Então você tem a questão do zelo, você tem a questão dos impostos que você paga, porque para tudo você quer papel. Você quer papel para provar que você pagou IPTU, você quer papel até de notinha de mercado, você quer o papel ali. Tudo que comprove que você comprou que é teu. Agora, para um casamento você não quer, por que é importante ter? Lembra que eu estou trabalhando com princípios. Paulo disse em Romanos no capítulo 14, um crê e come de tudo, o outro não crê e come só legumes. O que come de tudo não fala do que come só legumes, e o que come só legumes não fala do que come de tudo. Né? Se o comer carne escandaliza aquele que não come, então não coma, meu filho. Sabe o que Paulo está ensinando? Paulo está ensinando o seguinte, se você
sabe que aquela atitude que você pode muito bem deixar de fazer ou fazer, isso não vai ferir nada a palavra de Deus. Se essa atitude vai escandalizar o irmão, cara, por que você vai fazer isso? É para ser o bonitão, o gostosão, o diferentão? Todo mundo fala Jesus, eu falo Yehoshua. Se todo mundo fala Yehoshua, eu falo Yehoshua. É para ser o diferentão, o revolucionário. É para isso? Né? Então, se todo mundo faz isso naquela cultura, se todo mundo ali casa no papel e reconhece isso, tu não vai chegar e vai querer bancar um de bonitão. Cara, isso não vai interferir em nada, isso muito pelo contrário, isso vai trazer segurança jurídica para você e para ela também, para você ter até um certo conforto. Até quem não é casado no papel, se você trabalhar numa empresa e quiser alguns benefícios para a família, você tem que mostrar lá um papel dizendo que você está em união estável. De qualquer forma, tem que ter um papel, gente. Tem que ter um papel assinado, bonitinho, né? Então, para quê? Por que não? A questão é por que não? É igual o negócio do batismo. O batismo é um símbolo, né? Mas por que eu não vou me batizar? Se tá lá todos os apóstolos batizando, todo mundo batizando, eu não quero. Isso é símbolo, isso é um símbolo, então eu não vou. Pô, para de ser chato, cara. Para de mimimi. Se os apóstolos estão batizando, alguma coisa tem. Se Jesus se batizou, alguma coisa tem. Agora você não, você é o último traquinas do pacote, né? Você é a última Coca-Cola do deserto, bonitão, gostosão, lindão, que não pode. Vai lá e faz o protocolo, cara. Só não escandaliza o evangelho, pô. Só não escandaliza o evangelho. Ninguém vai cobrar de mim um papel que eu disse que me batizei. Apesar de eu ter, né, uma foto que comprove que eu sou batizado. Tá lá a foto lá com o pastor Márcio me batizando. Tá? Eu tenho a foto. Mas ninguém vai chegar para mim e vai falar, né? Você foi batizado, cadê o documento do seu batismo? Eles vão acreditar em mim. Agora, casamento, você já imaginou eu chegar numa igreja e falar, não, cara, não sou casado não, tô morando junto. Pô, cara, as portas se fecham na hora. E eu viro uma pedra de escândalo. Pra que eu vou querer fomentar isso? Deixa de ser tolo, cara. Seja sábio. Isso não vai interferir em nada, isso não vai gastar nada. Um papel ali, tu faz em um dia, meu irmão. Sabe qual é o grande problema? É que tem muita gente que vai usar a desculpa de não precisar casar no papel para poder se ajuntar com a menina e falar, aos olhos de Deus eu sou casado. Mas o que tem de gente que na hora que deixa de estar com a mulher vai falar assim, eu não estava casado com ela mesmo, não estava casado, então, já que eu não estou casado, né, agora deixa para lá, eu vou procurar outra. Porque é dor de cabeça, porque demora, envolve filho, envolve um monte de coisa, né? Então e outros não, outros querem só morar. Eu já conheci várias pessoas, né? Que já foram fazer um test drive com um, test drive com outro, test drive com outro. Não estou casado, né? Não estou casado. Para casar, estou certo aos olhos de Deus. Para casar não, né? Para morar junto aos olhos de Deus. Agora, para separar, aí muda o discurso. Não estou casado. Isso é falta de temor. Eu estou para conhecer alguém que usou esse discurso para dizer eu estou casado aos olhos de Deus e quando se separou, ficou eunuco. Mas não quer. Então, não seja uma pedra de escândalo, meu filho. Faz o protocolo, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, o que é imposto, imposto, o que é honra, honra. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Jacó também não assinou carteira de trabalho, não, quando ele foi trabalhar lá com Labão.
Ele não assinou lá a carteira de trabalho, não. Foi a palavra dele. Mas você aceitaria trabalhar hoje sem assinar a carteira? Você não aceitaria, né? Mas aos olhos de Deus o que está valendo é a palavra. Então, meu filho, por que pro casamento quer dar uma de bonitão, de lindão? Pô, se para tudo você quer, faz o seguinte, pega a sua identidade e rasga. Fala assim, ó, não, eu sou Igor Guerreiro, filho de Vladimir, filho de Gregório, filho de Guerreiro, filho de não sei do quem, não sei o quê, da cidade de Culubandê, nascido em Niterói. Fala isso. Tenta entrar no avião dessa forma para você ver, né? Usando tudo que é bíblico. Usando tudo que é bíblico. Vai lá e faz isso, né? Fala sua genealogia para ver se você consegue entrar no avião. Faça sua genealogia para ver se você consegue comprar uma televisão, por exemplo, que eles vão pedir o CPF. Usa a Bíblia. Aí você usa a Bíblia nessa hora. Aí você não quer. Não pode. Não vai para casamento, eu posso ser o mais bíblico possível. Então seja o mais bíblico possível e use dos princípios bíblicos que a Bíblia nos ensina. Eu não vejo dificuldade nenhuma para isso. O que me preocupa é a pessoa tendo condições de fazer, mas ela insiste em não querendo fazer. O que será que está por detrás disso? Eu é que desconfio, né? Então uma coisa aos olhos de Deus, mas aos olhos de Deus também não é só isso. Tem a questão da pedra de escândalo, tem a questão do dar César o que é de César, tem a questão do ser honesto, tem a questão dos princípios bíblicos, né? É uma série de coisas. Não é só isso não, meu irmão. É um monte de coisa que envolve, né, que a pessoa precisa estar atenta para isso. Para quê? Para não ser uma pedra de escândalo. Porque na hora do vamos ver, aí não quer o mais rápido possível, né? Sem burocracia nenhuma. Na hora de chegar junto com a mulher lá. Agora, né, para as outras coisas, ele aceita toda a burocracia possível, né? Vai lá e fala que você, aos olhos de Deus eu sei dirigir, aos olhos de Deus. Vai lá e dirige então, sem carteira. Aos olhos de Deus, né? Meu filho, não é assim que age, tá? Temos que ser sábio. Temos que ser sábio, e o principal, não ser uma pedra de escândalo. Não seja, irmão, para com isso. 90% das igrejas do Brasil, né, entendem que tem que casar no papel. Também. Aí você que é o igreja revolucionária do Zelote de Judas, não vou. Eu não vou porque eu não quero. Pô, meu irmão. Então faça o seguinte, já que você quer ser tão bíblico, faça isso em todas as áreas da sua vida e não só no casamento. Pegue todos os papéis e rasgue, e aí você vai ter moral para dizer para mim, né, que 99% da sua área você usa papel, mas no casamento você não usa, né? Rasga todos eles, aí você vai dizer, aí, não, tudo bem, eu rasgo a minha identidade, minha certidão de nascimento, eu rasgo os meus comprovantes, né, dos meus bens, e é só os olhos de Deus, tá tudo certo. Aí eu vou dizer, pô, aí tu é fera mesmo, cara, tu é show de bola. Agora tu me convenceu que tu é o cara, né? Agora, tudo você quer papel, agora pro casamento, não. Não seja uma pedra de escândalo. Certo, querido? Fica essa palavra em nome de Jesus.